Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder os nossos vídeos. E conforme prometido, vou gravar agora algumas aulas, algumas leituras importantes, especialmente para a prova da Polícia Civil da Bahia, mas que pode te ajudar em qualquer prova que você vai fazer. Então, fique atento, tá? Já deixa aí o like para não se esquecer, curta o vídeo para me ajudar na divulgação, compartilhe com seus amigos que estão estudando. E hoje nós vamos falar de um tema que nos chama a atenção, especialmente no edital da Polícia Civil da Bahia, mas que vem sendo cobrado em todas as provas. Envolve racismo e discriminação racial. Nós vamos estudar alguns conceitos e em outras aulas nós vamos tratar aqui da Convenção da ONU de combate à discriminação racial, uma das primeiras convenções que nós tivemos no âmbito do sistema global, super importante. É um texto expresso no edital da Polícia Civil da Bahia, está dentro da matéria de promoção da igualdade racial e de gênero. Então, nós vamos estudar, mas antes disso, nós precisamos de uma base teórica que é importante, especialmente se você tiver que escrever sobre esse tema. Então, não é discussão acadêmica, não importa aqui o que eu acho, o que você acha, a nossa discussão é jurídica, são conceitos e concepções importantes para você levar para a sua prova, tá bom? Então, vamos ver quem está com o material da Polícia Civil da Bahia, pode acompanhar aí, é a segunda parte da nossa apostila de promoção da igualdade racial e de gênero. E antes de explicar aqui o texto da Convenção da ONU, eu trago para vocês alguns conceitos baseados especialmente na obra do professor Silvio de Almeida. Ele tem um livro muito interessante, a quem se interessar aí o aprofundamento do tema, pode buscar essa obra dele. Então, nós vamos ver aqui alguns conceitos, e antes de falarmos de racismo e discriminação racial, ele nos chama a atenção para um outro conceito que é importante, que é o de preconceito. Então, o que é um preconceito? É um conceito, o próprio nome já nos diz muito, não é? Um conceito prévio, uma concepção pré-concebida, antecipada. Então, eu trago aqui para vocês como um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém sem conhecimento prévio. Então, o conceito de preconceito está muito ligado aqui ao estudo do nosso tema do racismo e da discriminação racial. Discriminação, ele vem definir como o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo distinto por motivos diversos. Já o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação, nesse caso aqui, motivada pela cor da pele ou origem étnica, já que nós estamos tratando de discriminação racial. Mas poderia ser por gênero, poderia ser por origem, religião, orientação sexual, não é? Temos diversos motivos. Hoje aqui o nosso foco é essa discriminação baseada na cor, na etnia, na origem étnica. E o termo raça, quando nós falamos aqui de racismo, discriminação racial, nós vamos considerar que o termo raça está sendo utilizado na concepção que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é no seu sentido biológico, já que no sentido biológico nós temos uma única raça, que é a raça humana, todos já sabemos disso, mas apesar de existir apenas a raça humana, nós também temos um conceito sociológico de raça, como explica muito bem o Supremo Tribunal Federal, e existe uma categorização política, digamos assim, que é utilizada para justificar essa discriminação racial, né? Então, é a raça no seu sentido sociológico,
que gera esse tratamento diferenciado que nós vimos aqui, que é a discriminação racial. Então, passo importante, se você tiver que escrever sobre o tema, você vai deixar bem claro o sentido que está utilizando, em que está empregando o termo raça, é no seu sentido sociológico, certo? Então, o Silvio de Almeida, para classificar, para categorizar e conceituar discriminação racial, ele começa, né, dizendo que nós temos que compreender que existe esse tratamento diferenciado, que existe esse racismo de forma estrutural na sociedade. O que é o tradicional, mais comum quando nós pensamos em racismo? Que indivíduos praticam racismo, não é? Que os indivíduos têm condutas racistas. Então, nós temos uma primeira concepção de racismo que é individual. Então, é a ideia tradicional de que uma pessoa ela tem a sua concepção, o seu preconceito, e quando ela exterioriza esse preconceito, ela pratica uma discriminação. Então, a discriminação é a concretização do preconceito, é a exteriorização desse preconceito. E, inicialmente, nós pensávamos apenas em condutas individuais, não é? Então, são indivíduos que trazem consigo essa conduta, essa atitude preconceituosa, discriminatória, quando ela é exteriorizada, e era visto muitas vezes como uma patologia individual, não é? E tanto que nós classificamos as pessoas como racistas quando elas têm esse tipo de manifestação. Só que ele diz que isso é muito pouco, porque na nossa sociedade é insuficiente pensar o racismo de forma individual, porque, na verdade, ele faz parte da própria estrutura da sociedade. Ele está presente nas instituições sociais, não é? Então, por que na estrutura da sociedade? Vamos nos lembrar que a sociedade brasileira, até pouco tempo, né, se pensarmos que a abolição da escravatura aconteceu em 1888, é pouquíssimo tempo, então, até pouco tempo, nós tínhamos uma organização social baseada na escravidão. E essa abolição da escravatura não foi acompanhada das políticas públicas necessárias para que essas pessoas conseguissem se incluir na sociedade. Né? Então, é daí que vem o que alguns autores chamam de dívida histórica com a população negra. Então, isso, gente, não é para concordar ou não, estou falando de dados, tá? Que são importantes se vocês tiverem que escrever sobre esse tema, são argumentos a serem utilizados. Então, não é o momento de expressarmos opiniões. Então, quando nós partimos dessa base estrutural que vem de uma sociedade escravocrata e condutas que foram normatizadas e normalizadas, não é? Nós tínhamos uma Constituição em 1824 que, apesar de consagrar o princípio da igualdade, convivia com a escravidão. Então, um grande paradoxo, não é? E isso foi levado para a sociedade, foi repassado durante gerações como algo natural. Existem pessoas que não têm liberdade e que deveriam servir a outras pessoas. Então, é daí que ele diz que vem a origem desse racismo estrutural. Então, nós temos que ter consciência disso para combater também esse tipo de racismo. E, além disso, nas próprias instituições, nós percebemos que esse comportamento também existe, né? Então, nós não podemos mais pensar o racismo apenas na sua perspectiva individual. Nós temos que pensá-lo também na sua forma institucional e na sua forma estrutural para conseguir compreender e combater esse racismo. Nas instituições, diz o Silvio de Almeida, né, que essas instituições estabelecem e regulamentam as normas e padrões que devem conduzir às práticas dos sujeitos, conformando os seus comportamentos, modo
de pensar a sua prática, concepções, preferências. Então, nós temos aqui, nas suas palavras, as instituições são a materialização das determinações formais na vida social, derivam das relações de poder. É como se elas reproduzissem aquilo que ocorre na própria sociedade. Então, existem alguns espaços que nós claramente podemos observar, que ele chama de espaços de poder, espaços de comando, espaços de chefia, nos quais nós temos uma presença pouco significante da população negra. Então, basta olharmos, né, no nosso país, instituições como judiciário, legislativo, Ministério Público, já tivemos pesquisas em universidades, não é? Então, um percentual muito pequeno dos alunos universitários e principalmente dos professores universitários, é composto por negros. Lembrando que negros, conforme a classificação do IBGE, com base em um critério de autodeclaração, a população negra é formada por pretos e pardos. E, atualmente, nós temos cerca de 52% da população brasileira formada por negros, que se autodeclaram, pessoas que se autodeclaram negras, tá? Que podem ser pretos ou pardos. E se é assim, se mais da metade da população é negra, por que é que essas pessoas não estão ocupando esses espaços de poder? Né? E aí basta observarmos que nós percebemos que não existe essa correspondência de percentual, né? Se temos metade da população brasileira, por que não temos metade no legislativo, no judiciário, nas universidades, no Ministério Público, ocupando cargos de chefia, de direção nas empresas? Então, esse é o questionamento que se faz, e a partir disso nós percebemos a necessidade de políticas públicas para buscar essa equivalência. E aqui entra em prática a ideia que nós temos, né, de concretização da igualdade material, ações afirmativas, políticas públicas afirmativas, usando um critério que foi utilizado por muito tempo para excluir, nós vamos utilizar esse mesmo critério para incluir, não é? Para equiparar, para trazer a igualdade de oportunidades. Esse é o grande fundamento das políticas públicas afirmativas, que estão previstas no artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos fundamentais da República, e, dentre eles, reduzir as desigualdades sociais, regionais, não é? Buscando aí a promoção do bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação. Então, depois vocês vejam lá o artigo 3º, especialmente incisos 3º e 4º da Constituição, que eles cabem muito bem em uma fundamentação sobre o tema, tá? Vocês poderiam mencioná-los ao lado do princípio da igualdade, se precisarmos de fundamentos constitucionais. Então, enxergamos aqui o racismo, né, nas suas diferentes concepções, que, como coloca muito bem o Silvio de Almeida, devem ser reconhecidas, trabalhadas, discutidas, para que a gente possa avançar no combate a esse racismo. E a Convenção da ONU, que nós estudaremos em uma próxima aula, nós vamos ver que ela é pioneira na conceituação de discriminação racial. Então, depois que nós conhecemos, percebemos esse fenômeno do racismo, nós temos que compreender como é que ocorre essa discriminação racial, não é? E esse conceito trazido pela Convenção da ONU, ele vem como um grande modelo a ser observado pelos outros países no cenário internacional e também pelo Brasil. Nós vamos ver que o Estatuto da Igualdade Racial basicamente copia esse conceito que nós temos na ONU e vai trazer uma obrigação para os estados, não é, de combater essa discriminação racial, adotando não só políticas públicas, mas também políticas privadas. Se na época da Convenção da ONU isso não estava claro, aqui no Brasil, com o nosso Estatuto da Igualdade Racial, fica muito claro
que é um dever não só do Estado, mas também da sociedade adotar esse tipo de política, inclusive para conseguirmos o combate ao racismo institucional. Então, as empresas brasileiras, por exemplo, teriam também que adotar políticas nesse sentido, tá bom? Ah, professora, mas eu não concordo. Ok, mas para a sua prova, leve esses conceitos e desenvolva esse raciocínio. Como eu disse, não é uma discussão acadêmica, né? São conceitos e termos importantes para você conseguir fazer bem a sua prova, responder uma questão discursiva, ou se for uma questão de prova oral. Na Polícia Civil de São Paulo também temos esse tema. Então, são fundamentos importantes, a base teórica para você conseguir fazer isso muito bem, certo? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou entrem em contato lá pelo Telegram. Tem um canal específico para a Polícia Civil da Bahia. Vou deixar aqui o link. Quem ainda não está participando, vem estudar conosco. Estamos resolvendo questões, estou gravando dicas de direitos humanos e promoção da igualdade racial e de gênero. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. E em breve postarei aqui o nosso estudo da Convenção da ONU de Combate à Discriminação Racial. Tá bom? Beijos para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.